Oi, pessoal, tudo bem? Professor Arruda, estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica, onde hoje a gente fala das reações orgânicas. Esse assunto, ele de uns tempos para cá, ele tem caído muito nas provas de concurso. Como a gente está aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente usa como referência a prova da UERJ e a prova do Enem. Mas a gente que trabalha com as provas, a gente tem que olhar outros concursos de outros estados. Porque todo ano tem aluno que faz prova para outros estados. Ano passado, teve gente que foi meu aluno no Paraná, São Paulo, Minas, a Federal de Juiz de Fora, não sei se vocês conhecem, algum de vocês conhece, é uma universidade daqui do Rio para Juiz de Fora dá 3 horas e meia, 4 horas. Então a pessoa mora lá em Juiz de Fora, lá tem uma federal. Então, e o fato da gente precisar sempre estar estudando, os professores também estudam, olhando questões e a gente olha de outros concursos. Então, essas provas têm caído, esse assunto de reações orgânicas tem caído com muita frequência. Por quê? Porque na UERJ cai muito, na prova discursiva, na prova específica. E nem todos fazem específica de química. Então, às vezes a gente trabalhava esse assunto meio que superficialmente e aprofundava quando o pessoal fazia as 2 provas da UERJ. A de junho e a de setembro, que aí ela começava a preparação para o Enem e para a discursiva. Então, por causa do tempo que era muito corrido, a gente não trabalhava tão aprofundado em reações orgânicas. Esse ano, por causa da pandemia, o vestibular foi empurrado bem para frente. Bem para frente. Então, a gente vai ter um tempo maior de preparação. Nesse tempo de preparação maior, então a gente consegue abordar determinados assuntos de uma maneira que a gente não conseguiria abordar antes. E um deles é reações orgânicas. A gente vai dividir as reações em grupos: substituição, adição, eliminação, e vai trabalhar esse conteúdo, tá bom, gente? Com calma. Porque vai cair no Enem. Na UERJ pode ser que não caia, mas cai no exame discursivo. Apesar de que esse assunto tomou uma importância maior, porque esse mês de agosto está valendo, né, a regulamentação da nova gasolina brasileira. Uma gasolina que apresenta uma octanagem maior, e essa octanagem maior favorece o melhor desempenho do motor, é menos poluente. É nesse ponto que a gente tem que entrar em consideração. Se você não é um motorista, tem um carro, essa parte de desempenho maior, mais econômico, não é importante. O que é importante para você que é estudante, que cai na prova do Enem, é a emissão de poluentes, porque a gasolina com adulteração, ela pode emitir maior número de poluentes, além de prejudicar o motor do veículo. Sempre a questão ambiental ela vai ter uma prioridade numa prova. Sempre. Sábado, eu passei o final de semana lá, na cidade que eu fui criado, em Magé, e o meu sogro ele gosta muito de ver corrida. E no sábado, a gente estava vendo uma corrida de carros elétricos. Eu até brinquei com ele e falei, pô, essa corrida é chata porque o carro não faz barulho. Parece aqueles carrinhos de controle remoto. O barulho é esse mesmo. Um barulhozinho chato. E eu falei, parece até que a corrida fica sem emoção. Na verdade, essas corridas antecipam o que vem de tecnologia. Esses carros, todos os carros, todas as tecnologias que muitos carros têm hoje,
Agradeço a Fórmula 1, a Fórmula Indy, onde os construtores dos carros desenvolviam uma tecnologia para poder o quê? Usar nos veículos e depois ser utilizada no futuro. Então, hoje, se você vê uma corrida de carros elétricos, é porque a projeção do futuro é que os carros sejam elétricos. E você diminua gradativamente o uso dos combustíveis fósseis que agridem o ambiente. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o assunto de reações orgânicas? Muita coisa. Porque uma reação de combustão de um combustível fóssil é uma reação onde você tem uma reação orgânica. A produção do biodiesel, que é um tipo de combustível que não agride tanto o ambiente como o diesel comum, que contém enxofre e outros poluentes, a produção do biodiesel é uma reação de transesterificação, onde você tem triglicerídeos, óleos e gorduras que são transformados no biodiesel. É chamado reação de transesterificação. Por quê? Porque um triglicerídeo é um éster. Ele vai reagir com o etanol, olha aí o etanol, produção da cana-de-açúcar, e você vai produzir o biodiesel, que é um outro éster. Então é chamado de transesterificação, porque esse trans significa mudança. Então você transforma uma coisa na outra. Por isso que é chamado de transesterificação. Tá bom? Então, esse assunto de reações orgânicas, a indústria química faz reações orgânicas o tempo todo. A produção de plásticos, né? Que já está começando aí a ter uma, como é que a gente vai dizer? Uma preocupação com os plásticos. A gente sabe, teve a campanha para acabar com os canudos, né? É engraçado. Eu acho que eu sempre ouço dos meus coordenadores, dos pedagogos, e aqui em casa a gente tem uma pedagoga, então eles sempre falam para a gente pegar as situações do cotidiano e trazer para os alunos. Então, para vocês terem uma ideia da produção de plásticos, a gente vai estudar isso em polímeros e isso vai cair. Então, proibiram o canudo de plástico. Então, se você gosta de McDonald's, Burger King, Bob's, todas essas franquias, se você estiver na cidade do Rio de Janeiro, eles não te dão canudo plástico. Aqui na Baixada, alguns dão e outros não. É até curioso que quando às vezes eu vou trabalhar em Madureira do Bangu, que eu vou de carro, a gente volta beirando a linha, né? Para quem conhece. Aí quando você chega ali em Anchieta, tem um McDonald's ali. O McDonald's ali não fornece canudo plástico. Se você andar mais um pouco, você vai chegar a Nova Iguaçu. Não, perdão, de Mesquita. Mesquita tem ali o McDonald's ali. Ali é Mesquita, não. Ali é Mesquita, que fica já quase ali em Juscelino. Ali também tem um McDonald's, que fornece canudo plástico. Então, você tem essa coisa da lei que é importante, da gente deixar de produzir plástico, mas eu sempre digo que o problema é que o plástico ele não sai andando e cai no oceano. O plástico ele não sai correndo da sua mão e pula no esgoto. O problema é a conscientização que o indivíduo tem que ter em relação ao meio ambiente. Então, simplesmente você proibir é complicado, porque existe toda uma estrutura. Você cria o hábito do cara, tá? Levar um canudo o tempo todo. Eu acho até engraçado, mas tá, o cara está tendo consciência. Mas você radicalizar, você tem que criar a cultura da preservação ambiental, desde cedo. E, preste atenção, pessoal, essa introdução que eu estou fazendo, ela tem a ver com o assunto de reações orgânicas. Porque, de certa forma, a ideia de produzir novas substâncias envolve uma reação orgânica. E você tem que ter essa consciência, porque às vezes a prova do Enem, ela te cobra essa consciência ambiental da química verde. Então, por isso que eu estou fazendo questão de fazer essa introdução antes, para vocês verem a importância desse assunto. É muito importante esse assunto, tá? Então, a gente vai começar
a falar das reações orgânicas, das mais importantes. Veja bem, vocês vão ver muitas, mas a gente vai trabalhar as mais importantes. E como eu falei para vocês, eu vou dividir em grupos. Então, o primeiro grupo de reações que a gente estuda parte 1 são as reações de substituição. Bom, a ideia de substituir é trocar um pelo outro. A gente acompanha esportes, futebol, vôlei, basquete, futebol americano, como eu gosto de acompanhar, né? Eu adoro futebol também, o nosso futebol, o soccer, né? Mas gosto também do futebol americano. Enfim, eu gosto de esportes, de modo geral. Todos eles têm uma quantidade de jogadores. Por exemplo, futebol são os jogadores. Vamos imaginar que o treinador lá do Flamengo, do Fluminense, pô, fulano tá ruim aí. Vamos tirar fulano. São 11 jogadores titulares. Se ele tirar um jogador para fazer uma substituição, eu vou continuar com 11 jogadores. Eu fiz uma troca. Nas reações de substituição, a primeira observação que você tem que fazer é o seguinte: a quantidade de reagentes dos reagentes vai ser a mesma quantidade de produtos, dois produtos. Então, o que aconteceu foi uma substituição que não alterou a quantidade de substâncias envolvidas na reação. Na reação de substituição, você tem isso. Você troca um átomo por outro átomo ou um grupo de átomos por outro grupo de átomos. Mas a quantidade de reagentes e produtos, ela não se altera. Entendeu, pessoal? Vamos lá, então. Conceito geral. Reações de substituição são aquelas nas quais um átomo ou um grupo de átomos da molécula orgânica é substituída por outro átomo ou grupo de átomos, tá? Vamos ver um exemplo bem simples. E eu estava frisando com vocês a questão importante. Dá uma olhadinha aqui. O que a gente tem? A gente tem a chamada molécula-alvo. Isso aqui é uma cadeia carbônica. Vamos dar uma arriscada aqui? Eu acho que... Eu vou até perguntar à minha mãe. Eu, quando era mais novo, eu não tive essa aula de jardim 2, 3, então eu adoro rabiscar. Isso aqui é uma molécula orgânica. É o metano. É um reagente. Aqui eu tenho uma outra molécula. Ela não é orgânica, ela é inorgânica. É o gás cloro. Gás cloro. Bom, então eu tenho dois reagentes. E aqui agora eu tenho, no lado dos produtos, uma outra molécula. É o clorometano, o cloreto de metila. E tenho aqui uma outra molécula inorgânica, que é o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Dois produtos. Então, o que a gente pode observar? A quantidade de substâncias não mudou. Reagentes e produtos. Não mudou essa quantidade. O que mudou foram as substâncias. Elas mudaram. E esse é o princípio de reação. Numa reação química, você tem substâncias se transformando em outras substâncias. Se não houver transformação, não é reação química. Aí, vamos seguir aqui então. O que aconteceu nessa reação? Vamos começar a entender o mecanismo da reação. Como é que funciona? No nosso exemplo 1. O hidrogênio do metano foi substituído pelo cloro.
É uma reação lenta. O hidrogênio do metano. Veja bem, tem coisas que a gente precisa memorizar. Numa cadeia carbônica, os hidrogênios são chamados de hidrogênios substituíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses hidrogênios podem ser trocados. E é isso que acontece o tempo todo. Então, se a gente tem hidrogênios substituíveis, então eu vou ter uma facilidade de retirá-los e colocar alguém no lugar. No caso do metano, são 4 hidrogênios. Os 4 são substituíveis. Então, um desses hidrogênios, é o que está destacado ali em azul, ele vai ser substituído por um cloro. O hidrogênio vai para o lugar do cloro e o cloro vai para o lugar do hidrogênio. O interessante é que esse hidrogênio aqui, quando ele entrou no lugar desse cloro, ele passou a formar uma nova molécula com este cloro aqui. Então, você tem essa estrutura. E essa estrutura. Vamos lá? Olha ela aqui. Então, é assim que funciona o mecanismo de reação orgânica. Nesse caso, a gente está estudando que grupo de reação? As reações de substituição. Aqui um outro exemplo de reação orgânica, é o nosso exemplo 2, onde, novamente, o hidrogênio vai ser substituído. Um detalhe importantíssimo, a gente tem um anel aromático, né? Aqui tem um hidrogênio. Em cada vértice desse ciclo, a gente tem o quê, pessoal? Um hidrogênio. Em compostos orgânicos, os hidrogênios são substituíveis. Então, qualquer um daqueles 6 hidrogênios ali pode ser substituído. Professor, por que o senhor escolheu o hidrogênio que está localizado no carbono superior direito? Foi uma escolha aleatória. Por enquanto, a gente não está mostrando para vocês a regra. Porque deve ter um critério de escolha. E esse critério é determinado por uma regra. Mas, como a gente não está vendo ainda a regra, e sim como é que é o mecanismo de reação, tá? Então, olha o que a gente vai ter. Esse hidrogênio aqui. E o cloro, olha lá. Olha onde vai aparecer o cloro agora. No lugar do hidrogênio do anel aromático. O hidrogênio do anel aromático vai aparecer onde? No lugar do cloro. Observem que o cloro... Opa, esbarrei aqui sem querer. O cloro ele fica bonitinho aqui, ó, sem alteração. Deixa eu voltar uma tela, que eu esqueci de falar um negócio aqui. Olha só. Observem bem. Luz, que pode ser representado também pela letra lambda, do alfabeto grego. Presta atenção. Nessa reação que a gente viu agora também, a gente tem aqui essa substância. Cloreto férrico, o cloreto de ferro 3. Olha a posição da substância em relação à equação química. Ela não está nem do lado dos reagentes, nem do lado dos produtos. Ela está ali no papel de catalisador. As reações orgânicas são reações lentas. Então, você precisa promover uma catálise, você precisa adicionar um catalisador para acelerar o processo de reação. Então, sempre você vai ver em reações orgânicas alguém ali, calor, meio ácido, cloreto férrico, alguém que vai estar ali presente para poder participar da reação, acelerando esta. Tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Foi o que a gente falou. Os processos orgânicos são processos lentos.
E é o que vai aparecer exatamente agora aí. Normalmente, as reações da química orgânica são mais lentas do que na química inorgânica. Por que isso? Porque nas reações orgânicas, nós temos compostos covalentes, que fazem ligações covalentes. E você precisa quebrar essas ligações. Lá naquela reação que você tinha o metano, o carbono e 4 hidrogênios. A gente sabe que cada uma dessas ligações precisa ser rompida. E esse processo demanda energia em forma de calor. Então, são processos lentos. Por isso que as reações orgânicas são lentas. Enquanto as reações de química inorgânica são formadas por compostos iônicos, que têm carga positiva e negativa. Ou nem sempre são compostos iônicos, todos participantes, mas tem composto iônico. Então, ali você vai ter uma reação de atração eletrostática, positivo de um com negativo de outro. Então, você tem uma maior velocidade, um maior dinamismo em reações inorgânicas, tá bom? Por isso que é sempre importante, quando a gente manda para vocês a aula gravada, a gente também manda o slide. Porque o slide tem as informações aí e você vai ouvindo a aula e vai também pegando o slide. Muitos assistem aula no celular. Eu uso, para as minhas aulas, o notebook, mas também uso o celular. Para várias coisas. Exemplo, se eu quiser... Às vezes os alunos, ao invés de tirar dúvida pelo chat, tira pelo WhatsApp. Né? Então, assim, até para assistir aula em PowerPoint, eu não sei... a letra, para mim, fica muito pequena no slide de PowerPoint no celular. Então, eu sempre uso o notebook, tá? Então, vamos seguir. Então, a gente vai estudar as chamadas reações de substituição nos alcanos. Vamos fazer um flashback e relembrar o que são alcanos. Preste atenção nesse detalhe aqui, crianças. Alc. Vou mudar a cor aqui. Alc. O que quer dizer alc? Alc é radical de hidrocarboneto. Tanto que é alcano, alceno, alcino. Sempre alc. ALC. Tá? Um detalhe importante. Falar radical alquila. Alquilação. Tá? Fiquem atentos em relação a isso. Aí, acabou de um aluno me mandar mensagem aí no Zap, mas não é de vocês, não. Ligação simples. A gente estudou isso. E esse O aqui, ó, para dar o sufixo de hidrocarboneto. Então, é importante sabermos isso, tá? Então, vamos lá. O que acontece? A gente já deu essa definição, né? Que nas reações de substituição, você troca um átomo, um grupo de átomos, por outro átomo, por outro grupo de átomos. Um átomo por outro átomo, ou um grupo de átomos por outro grupo de átomos. Então, é uma troca. As principais reações de substituição são halogenação, nitração, substituição.
tá? Eu falei substituição, né? Sulfonação, perdão. Reação com ácido sulfúrico. Tá, vamos lá, gente. Ai, a cabeça do velho. Vamos lá. Halogenação. É engraçado. Um aluno perguntou, professor, o senhor bebe muita água, tem que beber. O gogó tem que estar firme e além de fazer bem para a saúde. Água é muito bom. Se eu pudesse ter um galão desses, né, de bebedouro de água com gás, seria perfeito. Adoro água com gás. Vamos lá. Então, vamos ver a halogenação. Bom, a halogenação vem de halogênio, né, pessoal? Vem de halogênio. E quem são os halogênios? São os elementos da família 7A da tabela periódica. Tá vendo aqui, ó? Flúor, cloro, bromo e outro, astato. Sendo que o texto já está dizendo isso para vocês, mas é bom a gente lembrar. O astato é radioativo. Não produz reação química orgânica. Iodo é muito lenta a reação com iodo. O flúor, por ser muito eletronegativo, então a reação seria muito difícil de ser controlada. Então, nos processos de reações orgânicas, desses halogênios que nós citamos, apenas 2 vão fazer parte das nossas reações de halogenação, cloro e bromo. Então, nas reações de halogenação orgânica, você vai ver muitas reações de cloro e bromo, tá? Vamos lá. Então, ó, só confirmando que está no texto, os halogênios utilizados em reações de substituição devem ser o cloro e o bromo. Reações com flúor são muito perigosas devido à alta reatividade. Essa alta reatividade está associada à alta eletronegatividade do flúor e com o iodo as reações se tornam muito lentas. Então, olha só. Os alcanos podem ser transformados em aletos de alquila. O que são os aletos de alquila? Os aletos orgânicos. E alquila aqui são radicais. Então, por exemplo, se o seu halogênio é um cloro, ele vira cloreto. Se ele é o bromo, ele vira brometo. E alquila são os radicais de hidrocarboneto. Metil, etil, propil. Vamos lá. Vamos olhar aqui a nossa substância. Quem é esse cara aqui, pessoal? Ele é o metano. É um hidrocarboneto. Tem os 4 hidrogênios substituíveis. Tá? Aí eu tenho essa substância aqui. Como ela se chama? Bromo molecular. BR2. Aí vai surgir uma nova substância aqui. E vai surgir uma nova substância aqui. Veja, uma reação de substituição. A quantidade de reagentes de produtos não se altera. A questão é como é que aconteceu essa reação. E, para nós, é importantíssimo nomenclatura, o nome das substâncias. Então, vamos lá. Vamos tirar as marcações. Dos 4 hidrogênios do metano, um deles trocou de lugar com o bromo. Observem que no produto eu já não tenho 4 hidrogênios. Eu tenho quantos hidrogênios? 3.
Então, um dos hidrogênios do metano trocou de lugar com BR, houve uma substituição. Então, de 4 hidrogênios, fomos para 3 hidrogênios. Então, esse hidrogênio que sai do metano, ele aparece aqui. Então, vamos acompanhar direitinho? O metano, o bromometano, bromo molecular. Qual vai ser o nome desse composto? Pessoal, esse composto pode ser chamado de bromometano ou o nome que mais cai em prova, brometo de metila. Eu quero que vocês fiquem atentos no seguinte. O nome brometo tem aquela lógica lá da química inorgânica. Porque esse cara, esse BR aqui, né, que veio do bromo molecular, ele veio na forma de ânion, negativo. Certo? Então, quando você tem um ânion sem oxigênio, o sufixo é eto. Lembra do cloreto de sódio? NaCl, é o cloro sem oxigênio. Então, é brometo de. E o importante, esse radical aqui é o radical metil, pessoal. Então, por você chamar brometo de metila, não brometo de metil, metila, tá? Simples e direto. Então, quando você tiver uma halogenação hidrocarboneto alcano, é fácil. Viu como é que funciona? Um detalhe, lembra da reação lenta? Olha aqui quem está aqui, bonitinho para você, ó. Olha quem está aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Ó? Calor. Lembre-se que a reação é lenta. Então, você precisa acelerar a reação, tá bom? Um detalhe interessante nesses mecanismos de reações orgânicas é que você consegue realizar sucessivas halogenações. O que isso quer dizer? Não se esqueçam que o meu carbono, ele tem... Vou botar aqui. 4 ligações. E podem ser 4 hidrogênios. E esses hidrogênios são substituíveis. Então, por exemplo, se a gente tem cloro, que foi o primeiro caso, vocês viram, né? Cloreto de metilo, e 3 hidrogênios. E esses hidrogênios são substituíveis, eu posso substituir novamente o hidrogênio por um cloro. Então, vamos retirar? Então, aqui vem outro cloro. Aí ele se transforma em diclorometano, ou dicloreto de metila. Vamos tirar mais um hidrogênio? Vamos substituir? Então, ó, cloro, cloro. Quantos cloros eu tenho agora? 3. Triclorometano ou tricloreto de metila. Mas eu posso substituir mais um cloro. Tetraclorometano, tetracloreto de metila ou clorofórmio de carbono. Então, eu posso fazer várias halogenações. Vai aparecer para vocês aí resumido. Olha lá, clorometano, diclorometano, triclorometano ou clorofórmio de carbono. Tá bom? O clorofórmio era muito utilizado como anestésico em cirurgias. Atualmente aboliu-se o seu uso por ser muito tóxico e perigoso para a saúde. Pode causar sérios danos ao fígado. Aí, tudo bem, a gente viu isso, mas eu quero imaginar o seguinte. Nós falamos que os hidrogênios são substituíveis. Então, eu quero imaginar a seguinte situação. Imagina uma cadeia como essa. CH3, CH2,
CH3, CH3. Aí a gente vai promover a halogenação dessa cadeia, Cl2. Sabe quantos hidrogênios tem ali, pessoal? 10 hidrogênios. São 10 hidrogênios. E aí, qual desses hidrogênios seria o substituível? É aleatório? Qualquer um dos hidrogênios? Ou será que existe uma regra? Tem uma regra, tá? Desses 10 hidrogênios, o que vai ser substituído vai depender do carbono que esteja vinculado, ligado a ele. A regra diz que o carbono menos hidrogenado é aquele a liberar, a facilitar a saída do hidrogênio. Então, dá uma olhada, esse primeiro carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios. E é um carbono primário. Esse outro carbono aqui tem 2 hidrogênios, é um carbono secundário. Esse carbono aqui embaixo tem 3 hidrogênios, é um carbono primário. Esse carbono aqui tem 1 hidrogênio, é terciário. Esse outro carbono aqui tem 3 hidrogênios, é primário. Observem que quem é o carbono que tem menos hidrogênios? É o terciário. Tá? Então, a regra diz que o hidrogênio tem que sair do carbono que é menos hidrogenado. Então, o carbono menos hidrogenado é o carbono terciário, certo? Todos concordam? Então, na prioridade de saída, de onde que eu tiro o hidrogênio para promover a substituição? Do carbono menos hidrogenado, do carbono terciário. Então, a ordem de facilidade de saída dos hidrogênios é carbono terciário, carbono secundário e carbono primário. Vamos, então, deixar isso bem claro agora. Prioridade, carbono terciário. Você substitui o hidrogênio do terciário. Depois do carbono secundário e, por último, do carbono primário. Só para complementar, numa outra aula, o aluno perguntou, professor, por que o carbono quaternário não entra? A gente fala, porque ele não tem hidrogênio. Porque o quaternário está rodeado de carbonos, carbono, 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 então ele não tem um hidrogênio substituinte nele. Tá bom? Vamos falar do próximo grupo, que é a nitração. A nitração é a reação... Caramba, pingou água aqui. A nitração é a reação do ácido nítrico com hidrocarboneto. Aí, gente, a gente faz um truquezinho aqui. Dá uma olhada. Você sabe o que é isso aqui? É essa fórmula aqui, ó. Preste atenção. HNO3, um hidrogênio, um nitrogênio, 3 oxigênios. O que eu tenho aqui? Um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios. E por que a gente representa dessa forma? Essa não é a representação que vem em prova. A reação do etano com ácido nítrico é o etano, HNO3, aliás. A gente não está nem acostumado a ver o etano representado com esse hidrogênio aqui assim. Se você pegar uma fórmula de etano em prova, você vai ver CH3, ligação CH3. A gente retirou um dos hidrogênios, deixou ele solto, mas ele continua vinculado ao carbono. A questão é, por que a gente fez isso? É um segredo aqui dos alquimistas. Segredo para você carregar para a sua vida. Quando você tem uma reação com ácido,
forte, você vai acabar produzindo água. Porque a elevação da temperatura vai ser tão grande que você vai ter água vaporizando. Então, você vai ter a retirada para a formação de água. E a gente sabe que água é H2O. Só que crianças, vou chamá-los de crianças, porque crianças chamam água de H2O. Os adultos chamam água de íon H+, e outro íon OH-. Tá ligado? Íon H+ e íon H-. Então, são dois íons. Então, se você tem dois reagentes, um dos reagentes cede o íon H+, e o outro reagente cede o íon H-. Dali, da união desses dois íons, você forma água. Então, o que vai acontecer aqui no nosso caso? Você vai representar ácido nítrico separando HO ou OH, tanto faz. Porque o que vai acontecer ali? Ó? O hidrogênio substituível do etano, compostos orgânicos têm hidrogênios substituíveis, com HO do ácido. O que eles vão formar? A água. E o N2 vai entrar no lugar do hidrogênio no etano. Olha aqui, ó. Tá vendo os dois hidrogênios? Olha que entrou no lugar. NO2. Então passa a ter o composto nitroetano. Por isso que é chamado de nitração. A gente sabe que NO2 é o grupo nitro. Então esse é o nitroetano. Essa é a reação de nitração. Então, quando você tiver uma reação com ácido forte, vai formar água. Para formar água tem que ter H+ ou H-. O hidrocarboneto, os hidrogênios são substituíveis. Então, o hidrogênio vem do hidrocarboneto e o HO vem do ácido. Por isso que a gente separou dessa forma aqui. O que sobrar do ácido substitui o hidrogênio no hidrocarboneto. Ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo aí? Tranquilo, tranquilo. Opa, vamos lá então. Sulfonação. A sulfonação é a reação de ácido sulfúrico com hidrocarboneto. E jovens acadêmicos, deem uma olhada, por favor. Observem que eu tenho essa estrutura aqui. Ó. Quem é essa estrutura? É essa. Vai acontecer um detalhe interessante. Olha o HO aqui. Olha o hidrogênio solto aqui. Reação com ácido forte sempre vai produzir o quê? Vai produzir água. Então, a água vem daqui. Certo? Então, é isso que acontece. Vamos apagar e vamos ver o mecanismo de reação. Então, o etano vai reagir com ácido sulfúrico e vai produzir essa substância aqui. Vamos dar uma olhada? A água e essa estrutura aqui vai associar-se ao carbono. Então, aqui eu vou ter o ácido metilsulfônico, uma nomenclatura muito comum em provas de vestibulares. Ácido metilsulfônico. Metil não, perdão, pessoal. Etilsulfônico. É radical etil, perdão, tá? Ácido etilsulfônico. Tá bom, pessoal? Então, esse é um exemplo de sulfonação. Tá bom? Gente, dá só um minutinho aqui. Só um minutinho. Vou até dar uma pausa aqui na gravação, já volto já. Um minuto, por favor. Então, vocês viram que o mecanismo sempre é o mesmo. Sai o hidrogênio, entra alguém no lugar.
Quando você tem ácidos fortes, vai formar água. Formar água é H+ ou H-. Então, é basicamente isso. Tá bom, amigos? Vamos seguir adiante, então? Substituição em anéis aromáticos. Bom, vai seguir a mesma linha de raciocínio, né? Não se esqueça que o anel aromático ele tem os seus hidrogênios. Só que quem tem um olhar mais atento vai perceber que no anel aromático apareceram 2 nomes novos ali de reações: alquilação e acilação. Vamos falar da halogenação, quer dizer, reação com halogênio de anel aromático. Relembrando, nós temos no anel aromático hidrogênios. Ó, vou botar aqui. Aqui tem um hidrogênio. Aqui tem um hidrogênio. Hidrogênio. Hidrogênio e hidrogênio. Esses hidrogênios são substituíveis. Então, por que eu escolhi aquele hidrogênio? Aqui no anel aromático foi aleatório. Não tem uma regra. Porque todos os hidrogênios são iguais, não muda nada. Então, o que você vai ter? Vamos lá. O hidrogênio do anel aromático vai trocar de lugar com o hidrogênio do gás cloro, do cloro molecular. Reação de substituição. Reparem que o cloro apareceu. O cloro aparece aqui, no lugar do hidrogênio. E o hidrogênio vai para o lugar do cloro. Como eu já havia comentado com vocês, a importância de saber a nomenclatura. Qual é o nome do anel aromático? Ué, tá, eu não botei aqui, mas vamos lá, vamos escrever então. Qual vai ser o nome do anel aromático, pessoal? Qual o nome que a gente dá para anel aromático? Vamos destacar aqui. Benzeno. Certo? Essa substância aqui, qual o nome dela? Gás cloro ou cloro molecular. Qual é o nome dessa substância aqui? Agora que começa a coisa de você ter 2 nomes a serem utilizados, e é muito importante você ter cuidado. Qual seria o nome mais fácil para a gente? Bom, o anel aromático é chamado de benzeno. Você botou um cloro no benzeno. Então, o nome é cloro benzeno, junto. Só que, por causa de polímeros, você tem uma outra nomenclatura. E essa nomenclatura, no que ela se baseia? Ela considera a cadeia carbônica como um radical. Então, é o cuidado que a gente tem que ter agora. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Isso aqui é um radical. Deixa eu mudar a cor só para destacar. Isso aqui é um radical. Qual é o nome desse radical, pessoal? Radical de anel aromático tem o nome de fenil. Lembra lá na reação do cloreto de metila? Então, esse composto aqui, ele vai ter um nome alternativo. Que nome alternativo vai ser esse?
cloreto de fenila. Então, fiquem atentos a essas nomenclaturas em processo de reações orgânicas. Você vai produzir cloreto de fenila. O nome é clorobenzeno, mas tem um apelido, o nome usual, que é cloreto de fenila. Fiquem atentos e tenham cuidado com essa nomenclatura especial, tá bom? Onde você vai ter o halogênio como elemento mais importante e a cadeia carbônica assume o papel de radical, tá bom? Então tá aí. Tá bom, pessoal? Reação de nitração em anaeromático. Vai ser o mesmo esquema das reações de nitração em alcanos. Olha aqui, um anaeromático com todos os seus hidrogênios, o ácido nítrico, tá? Mas aí você já sabe o que a gente faz, né? Reação com ácido, vai formar água. Olha um detalhe importante, rapaz. O bom aluno, o bom candidato, ele tem que observar tudo. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. É o nosso catalisador. Então, vai ser uma reação que vai estar com meio ácido. Vai produzir água. Se vai produzir água, H mais ou H menos. Então, vai ter aquela brincadeirinha nossa, né? Transformar o ácido nítrico em HONO2. Porque HO do ácido com H do anaeromático vai formar água. E o NO2 que sobrou, observem aqui nos produtos, que já não tem mais o hidrogênio aqui, ó, ele saiu para formar água. Quem vai vir para o lugar dele? Ó, vai formar água. Quem vai vir para o lugar do hidrogênio do anaeromático? O NO2. Certo? Se a gente... Opa, deixa eu só voltar aqui. Opa! Deixa eu só voltar aqui para a gente trabalhar novamente a nomenclatura. Bom, a gente sabe aqui que é o benzeno. Então, o nome desse composto, vamos escrever? Aqui, ainda bem que não vai ter nenhuma nomenclatura especial. O nome vai ser nitrobenzeno. Nitrobenzeno. Tá bom? Vamos para a sulfonação. Na sulfonação, você vai ter o mesmo procedimento. Ácido sulfúrico. Olha o calor aqui, tá? Olha lá como a gente está representando o ácido sulfúrico. HO ou OH, tanto faz. A ideia é separar o hidrogênio e o oxigênio para poder ter a formação de água. Ácido sulfúrico é um ácido forte. Vai formar água. E o SO3H, olha aqui. Qual vai ser o nome desse composto? Ácido benzosulfônico ou benzilsulfônico. Tá? Ácido benzosulfônico ou benzilsulfônico, tá bom? Aí a gente entra num grupo especial de reações com aromáticos, que são as alquilações. As reações de alquilações, elas acontecem quando os radicais que vão ser substituídos. Veja bem, se vocês repararem no nome das reações, reações de halogenação, substitui o halogênio. Reação de nitração, substitui o nitro. Reação de sulfonação, o grupo sulfônico. Então, quando a gente fala reação de substituição de, esse D aqui vai ser substituído. Então, numa alquilação, quem vai se movimentar vai ser o radical alquil. Radical metil, etil, propil, butil, benzil, fenil.
Tá? E interessante que algumas reações têm nomes de cientistas que desenvolveram, que estudaram as reações. Aqui, no caso, é uma alquilação de Friedel-Crafts. São dois cientistas, um é francês, o Friedel, e o Crafts americano. Então, as reações de alquilação são aquelas que ocorrem com o objetivo de se obter alquil, radical alquil, benzeno. Isto é, compostos cuja estrutura tenha um benzeno com um grupo substituinte. Geralmente ocorre entre aromáticos e aletos orgânicos. Simplificadamente, nesse tipo de reação, um ou mais átomos de hidrogênio do anel aromático é substituído por um radical alquila. Então, vamos lá. De modo geral, você tem aqui, vamos lá, o hidrogênio, sempre substituível. E aqui nós temos um aleto orgânico. X é o halogênio e R é o meu radical. Observe o que acontece aqui, ó, a troca. O radical aqui ele troca de lugar com o hidrogênio. O radical entrou para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio entrou para o lugar do radical. Mas qual é a melhor maneira da gente entender isso? Um exemplo. Então, vamos ver? Aqui eu tenho benzeno. E aqui eu tenho um aleto de alquila. Um aleto com o hidrocarboneto. Vamos lá, gente. Se a gente for parar para pensar, isso aqui é um radical metil. Se é uma alquilação, é ele que vem para o lugar do hidrogênio. Tanto que, olha ele aqui. O hidrogênio vai para o lugar do radical metil. Olha ele aqui. Então, vamos ver o mecanismo da reação. O catalisador é o cloreto de alumínio. Radical metil. Radical metil. Esse é o benzeno. Qual é o nome desse aleto? Cloreto de metila. No que ele vai se transformar? Aquela lógica que a gente já viu. Eu tenho um benzeno, entrou metil, metilbenzeno, beleza? Só que o apelido é mais importante do que o nome oficial. Metilbenzeno também é conhecido como tolueno. E é mais conhecido como tolueno. Esse tolueno que vai dar origem ao TNT, o trinitrotolueno, que é um explosivo. Olha o nitro, que te lembra nitrato, nitrato de amônio, a questão do Beirute, né? É utilizado como fertilizante, mas o nitrato também de sódio pode ser utilizado em fabricação de explosivos. Tudo atual, cara. Então, fiquem atentos, tá? Então, o tolueno, trinitrotolueno, NT. Eles não usam trinitrometilbenzeno. Eles usam trinitrotolueno. Tá? E o tolueno também é utilizado na fabricação de cola de sapateiro. Por isso tem um cheiro fortíssimo e tóxico. E dá alucinação no sujeito também. Perigoso, tá? Então, tá aí a alquilação de Friedel-Crafts. Vamos seguir? Um segundo exemplo. E um detalhe interessante, observem. Aqui eu tenho benzeno e aqui eu tenho um composto, certo? Onde eu tenho 4 carbonos. Tá? Então, se a gente fosse dar o nome desse composto aqui, a gente poderia chamar de 2-clorobutano. Nome UPAC. Mas tem o nome do radical com a cadeia carbônica, tem o nome do cloreto, do aleto, com o radical. Qual é o nome desse radical aqui?
Esse radical aqui, ó, observem que a valência livre está no carbono secundário. Então, o nome desse radical é sec-butila. Então, o nome desse composto pode ser cloreto de sec de secundário butila. Olha lá, 2-clorobutano ou cloreto de sec-butila. Então, qual vai ser o nome do anel aromático? 2-fenilbutano, ó, o anel aromático assumindo o papel de radical e aqui a cadeia principal. 2-fenil, porque o fenil está no carbono 2, butano, 4 carbonos, ou sec-butil-benzeno. Aí observem que o anel aromático passou a ser a cadeia principal e a cadeia alifática passou a ser o radical, a ramificação. Então, 2-fenilbutano ou sec-butil-benzeno. Tá bom? Então, essa foi a alquilação de Friedel-Crafts. E a última é a tal da acilação de Friedel-Crafts. No caso, quando você utiliza um cloreto de ácido. O que é um cloreto de ácido? É quando um ácido carboxílico reage com um halogênio. Então, você vai ter o quê? A troca entre a hidroxila sai para formar água e o cloreto entra no lugar da hidroxila. Então, aqui, ó, é como se fosse OH de um ácido carboxílico. Aqui, ó, era um OH. Esse composto, ele reage com ácido clorídrico. Ó, OH para formar água. E o cloro vai para o lugar da hidroxila. Então, na oscilação, o que a gente tem? A gente tem essa estrutura aqui. Vamos lá. Essa estrutura aqui, ela vai substituir o hidrogênio. Fala aqui. Aí, o grande problema na oscilação não é a reação, que é simples. Até porque o hidrogêniozinho aqui, ó, ele pimba, voltou para o cloro. A questão é, qual o nome? Então dá uma olhada. A nomenclatura desse cloreto de ácido é fácil. É cloreto de... Aí você vê a origem do ácido. Não são 2 carbonos? Então é et. Mais ligação simples entre os carbonos, entre esse carbono e esse, etanoíla. Então é cloreto de etanoíla. Se fossem 3 carbonos, cloreto de propanoíla. Se fossem 4 carbonos, cloreto de butanoíla. Por aí vai. O problema não está no cloreto de ácido. O problema está nesse produto formado. Isso já foi questão de prova, de provas de níveis mais elevados. Específica de Unicamp, FUVEST. Qual vai ser o nome desse composto? Vamos devagarzinho. Primeiro, ó, você tem ali um grupo carbonila. O que é carbonila? É C-O, o que está destacado em preto ali. Essa carbonila encontra-se num carbono secundário. Então, você tem uma cetona. Então, o composto ali formado é uma cetona. Aí, essa cetona especial, ela tem 2 radicais vinculados a ela. Um radical fenil e, do outro lado, um radical metil. Então, qual vai ser o nome desse composto? O nome dos 2 radicais em ordem alfabética mais cetona. Então, qual é o nome daquele composto? Fenil, metil, cetona. Então, vamos voltar, repetir tudo. Formou o composto. Qual é o nome? Observem que, primeiro, você reconhece o grupo carbonila. Carbono secundário. É uma cetona. Após isso, vamos lá. Então, essa cetona especial ela tem 2 radicais.
Radical de anaromático é fenil. Um carbono, metil. Qual vai ser o nome do composto? Os dois radicais em ordem alfabética, mais a terminação cetona. Então, é fenil, metil, cetona. Entendeu? Então, a gente já viu todas as reações desse primeiro grupo de substituição, tá? Opa! É isso aí. Pessoal, vocês viram que não é difícil, mas é sempre bom a gente dar uma estudada nesse assunto. Ele vai exigir da gente, tá? Semana que vem, a gente vai continuar vendo as reações orgânicas. Vamos para a segunda parte, que são as reações de adição e eliminação, tá? No caso do vestibular, foi o que eu falei, a gente tem tempo para fazer isso com calma. Em outras turmas de SpaceX, a gente vê mais rápido pelo tempo até a prova, que é o final de setembro, tá bom? Mas, independente disso, queridos, agradecer a vocês pela atenção. Foi bacana, foi legal. E eu vou colocar no Classroom um slide e daqui a pouco sobe a gravação, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Eu acho que está cada vez mais perto da gente voltar a se encontrar com cuidados, encontrar-se pessoalmente, tá? E tamo junto, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus. Observem tudo e só retenham aquilo que for bom, tá? Boa semana, queridos. Valeu, professor.